É sempre bom saber um pouquinho das influências que a arquitetura americana teve. Para você, quando estiver trabalhando com restauração, né, você pode estar fazendo uma renovação, uma restauração de um prédio existente, ou você pode estar fazendo um projeto que vai ter influência de arquiteturas que são existentes dos Estados Unidos, ou seja, a arquitetura vernacular. Então, nesse vídeo, a gente vai dar uma olhadinha rápida em alguns aspectos da arquitetura vernacular americana. Importante, se você é novo aqui no canal, se inscreve, marca no sininho para você receber notificação toda semana dos vídeos novos. E também para ajudar esse vídeo a alcançar outras pessoas que estão procurando a mesma informação que você e se preparar para projetos internacionais. Atendendo a pedidos, a gente vai falar um pouquinho de arquitetura vernacular nos Estados Unidos, né? Então, quais foram os estilos que influenciaram a arquitetura aqui? Então, esses são os estilos que você vai encontrar. Seria o colonial, o folk vernacular, romantic, Victorian, eclectic, modern e neo-eclectic. Então, dentro de cada um desses estilos vai haver uma variação que ocorreu em função a outras influências, né? Então, a gente vai estar dando uma olhadinha só no colonial hoje, tá? Porque são muitos estilos, demoraria demais, os vídeos são curtos aqui, então a gente vai dar uma olhadinha rápida no estilo colonial. Então, essas são os tipos, são as variações, né, que ocorreram no estilo colonial. Então, tem muita influência inglesa, hispana, holandesa, francesa, né? Então, isso vai estar sendo refletido na arquitetura, conforme a gente vai ver aqui. Então, agora a gente vai dar uma olhadinha nas variações que existem dentro do estilo colonial. Então, a primeira variação que você vai encontrar vai ser do pós-medieval, né? Então, eles chamam de pós-medieval inglês. Então, você vai encontrar nessa arquitetura, como característica principal, edifícios bem simples, tá? Eles vão ser fáceis de identificar, porque é uma construção bem comum, tem telhados bem íngremes, como você está vendo aqui, e tem pouca saliência nas cornijas, não tem muita decoração, né? Vai ser um prédio bem simples, a lareira vai ser existente porque, como você sabe, aqui tem a questão do clima, que é bem severo, então a lareira vai ajudar a aquecer a casa. E as superfícies de parede vão ser madeira emoldurada ou às vezes com enchimento de tijolo e estuque. Eles chamam de stucco, aquela cobertura que vai ser similar ao que você vê no Brasil como o chapisco. A influência espanhola vai estar trazendo esse tipo de arquitetura, onde você já vai ver outros tipos de detalhes que são predominantes, né? Então você vai ter paredes bem grossas, tá? E essa construção vai ser de estuco. As paredes grossas são melhores para o ambiente quente, tá? Então você vai ver isso um pouco mais para a parte sul dos Estados Unidos, mas também tem gente que usou esse tipo de design nas áreas mais norte, mas ela é mais aceita para a parte onde o calor é mais intenso. Tá? Porque as paredes grossas vão absorver o calor do dia, né? E vai manter a casa fria à noite, não vai ficar muito calor. As janelas vão ser pequenas, geralmente com grades de ferro forjado ao invés de vidro. São localizadas no edifício. Essas janelas vão ser localizadas para estar trazendo a ventilação para dentro da edificação, evitando os raios diretos do sol. Então você vai ver que
vai haver uma certa proteção para as janelas. Então, é uma casa onde você vai encontrar um estilo chamado rancho, né? Então, você vai encontrar o colonial espanhol sendo similar à casa de rancho. Vai ter muito pouca ornamentação, vai ser bem simples, vai ter arcos, né? A presença de arcos vai ser bem marcante, e você vai ter essas entradas assim, onde está marcando a entrada para a circulação do interior da casa. Em algumas casas você pode encontrar trabalho de azulejo, e também ainda vai ter chaminé, porque em alguns locais à noite, em determinados períodos do ano, vai ser ainda frio, então você ainda vai ter a presença da lareira. Vai ter muita viga de madeira, telhado de madeira suportado pelas paredes exteriores. Vai ser muito comum encontrar um pátio interno, que é onde as famílias iriam fazer seus momentos de lazer, e onde que a família vai estar se encontrando, onde os grupos vão estar se encontrando, né, recebendo visitas. Você vai perceber a influência holandesa muito facilmente quando você vê esse telhado aqui com esse ângulo, né, que é um desenho bem particular, né? E essa é a característica mais notável da casa colonial holandesa. Eles chamam isso de um telhado amplo. Você vai ter 2 andares e você vê que o telhado ele vai ter um ângulo inicial e depois ele abre de novo num segundo ângulo, né? Mudando o ângulo e o declive. E quase que em linha reta, né? Mas ainda está em ângulo. E muitas vezes você vai ter janelas bem estreitas embutidas no telhado. Então, essa aqui, vendo esse telhado nesse formato, você já sabe imediatamente que é uma influência holandesa, né? Dutch, Colonial Dutch. Não esqueça que todas essas influências ele vai ter uma variação que pode acontecer. Aqui no caso do colonial tem uma variação no sul e no norte. No espanhol você tem, acho que tem o telhado com ângulo e com telhado horizontal. E aqui no Dutch você vai ter uma influência onde você vai ter uma variação urbana e rural. Na arquitetura colonial francesa, você também vai ter uma variação urbana e rural. Então, nesse exemplo que a gente está colocando aqui, você está vendo a casa que foi do filme Forrest Gump, né? Então, isso aqui você vê muito bem que tem essas grades aqui em cima, tem um railing de metal. As casas coloniais francesas foram construídas predominantemente no sul dos Estados Unidos, tá? E elas apresentam tetos mais altos para ter maior ventilação. Por essa razão, as casas coloniais francesas também incluem janelas bem altas no primeiro e no segundo andar. Outra característica indicativa da arquitetura colonial francesa inclui um porão elevado e um amplo alpendre, né, que é conhecido como a galeria, que seria essa parte superior aqui em cima, onde você vai poder estar circulando no topo da casa. Vai ter chaminé de tijolos, né, você ainda vai ter lareira nessa casa, escadas no exterior, varandas de ferro forjado com pórtico de comprimento total, ou seja, vai ser o comprimento total da casa e do segundo andar também, que é frequentemente acessível através de portas francesas. Então, essas portas aqui, eles chamam de portas francesas. Então, esse é uma imagem que você já conhece, uma casa de um filme bem conhecido, então você já tiveram a oportunidade de ver como funciona tanto internamente quanto externamente essa casa por causa do filme, né? Então você teve acesso a essa edificação. Uma casa georgiana clássica, ela é
quadrada ou retangular. Ela vai ser feita de tijolos, ela vai ter janelas simétricas, persianas e colunas. As entradas grandes eram frequentemente decoradas com frontões, arcos e colunas. E os espaços interiores apresentavam tetos muito altos. As janelas são emolduradas e teriam uma coroa. Então você vê que cada um desses elementos que você vê nessa casa aqui, eles estão sendo informados nesse pequeno detalhamento que eu encontrei para vocês darem uma olhadinha e já tem um pouquinho mais de informação. E veja que novamente, né, tem as duas chaminés aqui, ou seja, vai ter dentro dessa casa lareira para manter a casa aquecida. O colonial federal, ele também vai ter variação no side gable roof e no townhouse, né? Novamente você vai ter duas chaminés aqui, né? Então, características dessa edificação é que normalmente uma casa de estilo federal é uma simples caixa quadrada ou retangular, 2 ou 3 andares de altura e 2 salas de profundidade. Algumas estruturas foram feitas maiores, modificadas, com asas salientes ou dependências anexas, ou mesmo os dois. Muitos elementos desse design de estilo federal são notavelmente subestimados. Por exemplo, a decoração exterior em estilos e designs federal é geralmente confinada a um alpendre ou elemento de entrada, ou seja, você tem aquela entrada super marcada. Em comparação com uma georgiana, as colunas e molduras da arquitetura federal são estreitas e bastante simples. Então, veja que dá para você perceber na hora se é uma colonial federal quando tem apenas a entrada marcada. Então, essa foi uma passadinha rápida do estilo colonial. E a gente vai estar mostrando um pouquinho mais sobre isso, mas a gente não vai estar fazendo uma tremenda de uma aula, né? São vídeos curtos, onde você vai poder ter uma ideia e entender esses estilos e as ideias básicas dele. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida e comentários, coloca aqui embaixo que a gente está utilizando as suas perguntas sempre para fazer os nossos vídeos. Se você ainda não assinou, toca aqui o sininho e se inscreve. E aqui do lado vai ter um vídeo relacionado a esse vídeo.